Bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Eu acordei agora há pouco, acordei já muito, mas hoje tem sido um dia de muita revelação, amados. Hoje recebi a maior revelação da minha vida. Sabeis qual é que foi a revelação que eu recebi hoje do céu? O Pai. Penso que foi o Pai. Só pode ter sido o Pai. Fez-me uma pergunta hoje. Não sei se era os 5 da manhã ou se era mais cedo, mas por volta dessa hora perguntou-me quem era o contabilista de Jesus. Eu fiquei perplexo. O contabilista de Jesus era Judas. Quem é o teu contabilista? Amados, Deus, recebi agora uma mensagem, mas pronto, já li, não gravei. Mas também já não sei onde é que ela está, porque já fechei o livro e já não sei onde é que ela está. Agora, Deus fez-me para eu ler a Bíblia, para vir à Bíblia agora. Eu abria mesmo agora. Isto está tudo a acontecer a seguir até agora. Desde essa pergunta até agora. E agora eu vou começar a ler o que Deus quer que eu leia. Deixa eu ver. 1 Samuel 20. Deixa eu ver. Eia. Agora também tenho aqui Abacuque. Saiu um Abacuque no início. Mas é aqui, penso que é aqui que Deus quer que eu leia. Ora bem. Jonatas faz pacto com David. Então disse Jonatas a David: Bem, e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a David: Ó Senhor, Deus de Israel, sondando eu a meu pai amanhã a estas horas ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para David e eu, então não enviar a ti e não te fizer saber? O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também te farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu, então, ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra?
nem tampouco contarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de David. Assim fez Jonatas aliança com a casa de David, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos ímpios de David. E Jonatas fez jurar a David de novo, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe: Jonatas, amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E, ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondestes no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Zel. E eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atiram ao alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz para ti, e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, David no campo, e, sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E, assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de David apareceu vazio. Porém, naquele dia, não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo. Certamente não está limpo. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de David apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: David me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que não veja os meus irmãos. Por isso, não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha da nudez da tua mãe?
porque todos os dias que o filho de José viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: porque há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a David. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de David, pois seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo ao tempo que tinha ajustado com David e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. As flechas, deve ser flechas, aqui diz flechas. Atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou: Jonatas, atrás do moço. Gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e David sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse: anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se David da banda. E indo-se o moço, levantou-se David da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra e inclinou ao outro e choraram juntos até que David chorou. E depois Jonatas a David: vai-te em paz e o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente, seja perpetuamente. Então se levantou David e se foi, e Jonatas entrou na cidade. David vai ter com um sacerdote, Aquimelec. Então veio David a Nob ao sacerdote Aquimelec, e Aquimelec, tremendo, saiu ao encontro de David e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? E disse David ao sacerdote Aquimelec: o rei me encomendou o negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Desculpe. Respondendo, então veio e respondeu David ao sacerdote e disse-lhe: sim, em boa fé
Não sei se era aqui que eu ia, mas não é. Vou ler outra vez. David vai ter com o sacerdote Aquimelech. Então veio David a Nob ao sacerdote Aquimelech, e Aquimelech, tremendo, saiu ao encontro de David e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? E David ao sacerdote Aquimelech: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens já à mão, dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote, a David disse: não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos os mancebos se abstiveram das mulheres. E respondeu David ao sacerdote e lhe disse: sim, em boa fé as mulheres se nos vedaram desde ontem. E ontem, quando eu saí, os vasos dos mancebos também eram santos. E em alguma maneira é pão comum. Quanto mais que hoje se santificará outro nos vasos. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aqueles se tirasse. Desculpa. Não consigo ler. Estava, porém, ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Idumeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse David a Aquimelech: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feristes no vale do Carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano, detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma-a, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse David: não há outra semelhante dama. David foge para Aquis, rei de Gade. E David levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul. E veio a Aquis, o rei de Gade. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: não é este David, o rei da terra? Não se cantava desde nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém David os seus 10 milhares. E David considerou estas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gade, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez como doido entre as suas mãos, e engravatava
nas portas do portal, deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco, porque me trouxestes a mim. Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis a este que fizesses doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? David escondeu-se na caverna de Adulão. Então David se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se David dali a Mispá, nos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que David esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gad disse a David: Não fiques naquele lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Então David foi e veio para o bosque de Ired. Saul mata todos os sacerdotes de Nob. E ouviu Saul que já se sabia de David e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeia, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e fará-vos-á a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim. E ninguém há de que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum entre vós há que se doa de mim e me participe, pois o meu filho tem contra mim sublevado o meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu dois. O indivíduo que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé: Vi vir a Nob, e Arquimelech, filho de Aitub, o qual consultou por ele ao Senhor e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aquimelech, sacerdote, filho de Aitub, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitub. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim? E tu e o filho de Jessé, pois deste-lhes pão e espada, e consultastes por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armar-me ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aquimelech ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados
há tão fiel como David, o genro do rei, porquanto pronto na sua obediência e honrado na sua casa. Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isto, nem muito nem pouco. Porém o rei disse: Aquimelech morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele: Virei-vos e matei os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com David, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Dog: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Dog e o Idumeu e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nob, cidade destes sacerdotes, passou o fio da espada deste homem até à mulher, desde o homem até à mulher, desde os meninos até aos da mama, e até os bois, jumentos e ovelhas passou o fio da espada. Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vem ter com David. Porém, escapou um dos filhos de Aquimelech, filho de Aitub, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de David. E Abiatar anunciou a David que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então David disse a Abiatar: Bem sabia eu, naquele dia que, estando ali Dog, o Idumeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. David livra Keila, e foi anunciado a David, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam Eiras. E consultou David o Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus. E disse o Senhor a David: Vai e ferirás os filisteus e livrarás aquele. Porém, os homens de David lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá. Quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então David tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então David partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grandes estragos com eles. E David livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aquimelech, fugiu para David a Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que David era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, estando numa cidade
de portas e ferrolhos. Então Saúl mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila para cercar David e os seus homens. Sabendo, pois, David que Saúl maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui o éfode. E disse David: ó Senhor Deus de Israel, teu servo, de certo tenho ouvido que Saúl procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão. Descerá Saúl como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais David: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saúl? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou David com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saúl que David escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Saúl persegue David no deserto de Zib, e David permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saúl o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, David que Saúl saía à busca da sua vida, David esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saúl, e foi para David ao bosque, e confortou a sua mão em Deus, e disse-lhe: não temas, que não te achará mal a mão de Saúl, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo. E que também Saúl, meu pai, bem sabe, e ambos fizeram aliança perante o Senhor. David ficou no bosque e Jonatas voltou para casa. Então subiram os zifeus a Saúl, Gibeia, dizendo: não se escondeu David entre nós, nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gesminon. Agora, pois, o rei apressadamente desce, conforme todo o desejo da tua alma. Por nós fica, entregamo-lo. Desculpe. São coisas que eu ao ler estou a ver. Não posso dizer. Agora, pois, o rei apressadamente desceu, conforme todo o desejo da tua alma. Por nós fica, entregamo-lo nas mãos do rei. Então disse Saúl: benditos sejais vós do Senhor, porque vós compadecestes de mim. E depois diligenciai ainda mais, e sabei e notei o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo, pelo que atentei bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltei para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que se estiver naquela terra, o buscarei entre os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, diante de Saúl. David, porém,
e os seus homens estavam no deserto de Maon, na campanha à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a David, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maon. O que ouviu Saul seguiu a David para o deserto de Maon, e Saul ia desta banda do monte, e David e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que David se apressou a escapar de Saul. Saul, e os homens cercaram David e aos seus homens, para lançar mão deles. Então veio o mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus, com ímpeto, entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a David e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Sela Amalecote. E saiu David dali e ficou nos lugares fortes de Engi. David corta a orla do monte de Saul. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: eis que David está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos de entre todo Israel e foi à busca de David e dos seus homens, até aos cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns correios de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés, e David e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de David lhe disseram: eis aqui o dia, do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se David e mansamente cortou a orla do monte de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a David, por ter cortado a orla do monte de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, David conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também David se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu, Senhor. E olhando Saul para trás, David se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse David a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que David procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs nas minhas mãos, nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor.
Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma. E não porque, porém, tu andas à caça da minha vida, e entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti, como diz o provérbio dos antigos. Dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá ou advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, achando-se David, e sucedeu que, acabando David de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho David? Então Saul alçou a sua voz e chorou, e disse a David: mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostrastes hoje que usastes comigo bem, pois o Senhor me tinha posto nas tuas mãos, e tu me não mataste. Desculpa. Está a ser muito forte. Está a ser muito forte. Porque não há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho. O Senhor, pois, te pague com o bem, pelo que hoje me fizestes. Agora, pois, eis que bem sei que certamente há de reinar, e que o reino de Israel